os crimes contra a dignidade sexual, especificamente o primeiro capítulo ainda, os crimes contra a liberdade sexual, e a gente parou no nosso último encontro falando de violação sexual mediante fraude, que é o artigo 215 do Código Penal. Então, o 215 seria ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, pessoal, a violação sexual mediante fraude, que alguns autores chamam de estelionato sexual, é praticar a conjunção carnal ou o ato libidinoso, e aí esse conceito de conjunção carnal a gente já estabeleceu quando analisou o crime de estupro, né? Então, conjunção carnal seria uma relação heterossexual, né? Homem e mulher, penetração pênis, vagina, enquanto que o outro ato libidinoso se refere a qualquer outra prática sexual. E aqui, diferentemente do estupro, não há violência ou grave ameaça, né? Não é uma espécie de constrangimento ilegal, mas há uma fraude. Então, a fraude aqui é um exemplo de meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Essa livre manifestação de vontade se diz respeito à liberdade, né, de autodeterminação, no sentido da escolha do parceiro sexual. Então, a pessoa foi enganada, né, e consentiu o sexo por meio, né, desse engano, dessa fraude. Por isso que autores chamam de estelionato sexual, certo? Por exemplo, irmãos gêmeos, né? Então, um se aproveita do engano, né, da namorada pela fisionomia semelhante, e aí se aproveita desse fato, desse engano, para a prática do ato sexual. Obviamente, o ato sexual é consentido, mas esse consentimento está viciado, né? A manifestação de vontade da vítima foi viciado por esse engano. Então, seria um exemplo de violação sexual mediante fraude. A gente tem ainda no artigo 215, como a gente já viu, o acúmulo da pena pecuniária quando há a obtenção, né, o intuito de obtenção de vantagem econômica. Né? Então, esse especial fim de agir faz com que nós tenhamos, além da pena privativa de liberdade, o acúmulo com a pena pecuniária, que é a pena de multa. E a gente viu que no 215 tem alguns aspectos, né, a gente pode extrair a partir da análise dos principais elementos do tipo. Então, quanto à objetividade jurídica, liberdade sexual, já visto, nós estamos dentro desse capítulo. E objeto material é a própria pessoa, né? Então, o conceito de objeto material, pessoa ou coisa sobre a qual recai a relação, a, a, a conduta delituosa, né? No caso aí, a pessoa. Enquanto que, por tipo objetivo, a gente tem dois verbos, o ter e o praticar. O ter relacionado à conjunção carnal e o praticar relacionado ao ato libidinoso. Observar que esse meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade, isso tem que ser relativo, né? Então, por exemplo, o uso de álcool, né? O falso médico, o curandeiro, o irmão gêmeo, como eu acabei de exemplificar, tem que dificultar. Isso não pode levar a vítima à situação de vulnerabilidade. Por exemplo, o álcool, né? A pessoa tem que estar alcoolizada, mas ela não pode estar desacordada. Pois, se a pessoa está desacordada, ela está numa situação de vulnerabilidade. E, nesse caso, nós não teríamos aí o artigo 215, mais o artigo 216,
e 17A, certo? Que é o estupro de vulnerável. A fraude grosseira também não configura o delito, né? Então, isso a gente fica claro quando a gente analisa qualquer conduta que é fraudulenta. A gente tem alguns requisitos para que a conduta fraudulenta configure crime, né? Então, a fraude tem que ser idônea a enganar a vítima. E nesse caso, leva em conta a situação da vítima, ou seja, se a vítima é mais inocente ou menos inocente. A vítima ainda pode perceber essa fraude durante o ato sexual. Aí ela tem duas opções: ou ela aceita, e aí o crime está desconfigurado, ou ela não aceita, ela deseja a interrupção do ato sexual. Aí, se o ato sexual é interrompido, a conduta também é atípica. Mas se o agente insiste no ato sexual, aí ela já está contra a vontade da vítima, o ato já não está mais sendo praticado com fraude, e sim contra a vontade da vítima, configura o delito de estupro do artigo 213. É crime comum, né, pessoal? Então, tanto em relação ao estupro do 213 quanto ao crime do 215, a fraude sexual, qualquer pessoa pode praticar. Então, tanto homem quanto mulher podem ser sujeitos ativos, tanto homem quanto mulher podem ser sujeitos passivos desses crimes. Obviamente, se a gente pegar a expressão, simplesmente a expressão conjunção carnal, aí isso não seria verdade. Então, quando se pega a expressão conjunção carnal, somente pode haver a prática do homem em relação à mulher. E observando também, obviamente, que para esses crimes do primeiro capítulo, a gente afasta da condição de sujeito passivo os vulneráveis. Então, aquele que está na condição de vulnerabilidade não pode ser sujeito passivo desses crimes do primeiro capítulo. Nós vamos ter como elemento subjetivo, como a gente já viu no nosso último encontro, o dolo e o especial fim de agir, ou seja, a obtenção de vantagem econômica. A gente vai ter o acúmulo, né, da pena, a pena privativa de liberdade, a pena pecuniária, que é a pena de multa. O momento consumativo vai ser a depender de como é o meio utilizado aí, se é conjunção carnal ou ato libidinoso. Então, para a conjunção carnal tem que ter a penetração total ou parcial do pênis na vagina, enquanto que no ato libidinoso pode ser qualquer outra modalidade de sexo, né? Sexo oral, sexo anal, ou públicos de São Paulo. Vocês devem lembrar que
utiliza o assédio sexual. Pessoal, até que ponto vocês me ouviram falar? Só porque tá caindo aqui. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, o assédio sexual tem que ter essa relação de trabalho, né? Então, superior, inferior e hierárquico. Esqueçam, né? A forma genérica, né, que se utiliza, né, o senso comum do assédio sexual, como se fosse qualquer pessoa. Nós vamos ter aí uma causa de aumento de pena de até um terço se a vítima é menor de 18 anos. Observar, né, pessoal, que esse vítima menor de 18 anos, ela se refere a maior de 14 anos, certo? Então, a vítima menor de 18 anos, ela tem que ser maior de 14 anos, porque se ela for menor de 14 anos, aí nós não teríamos assédio sexual, mas um crime sexual contra vulnerável. Quanto aos principais elementos do tipo, nós vamos ter aí a liberdade sexual ainda como objetividade jurídica e como objeto material a pessoa. O núcleo do tipo, né? Então o tipo objetivo traz o verbo constranger, é uma espécie de constrangimento ilegal, assim como no estupro, né, pessoal? Só que não tem violência ou grave ameaça. A violência ou grave ameaça é estupro, e aqui o constrangimento ilegal seria no sentido de, de utilização da superioridade hierárquica em relação àquela pessoa subalterna na relação de trabalho. Então, tem que ter hierarquia e dependência com a relação de trabalho. É crime próprio, né? Diferentemente dos anteriores que qualquer pessoa poderia praticar, nesse, como nós temos a relação de trabalho, nós vamos ter um crime aí que é próprio tanto em relação ao sujeito ativo quanto em relação ao sujeito passivo, porque nós vamos ter o sujeito ativo aquele que tem a superioridade hierárquica, enquanto que o sujeito passivo é aquele que está em situação hierárquica inferior. Algumas situações que não caracterizam essa situação hierárquica. Por exemplo, alunos e professores, líderes religiosos e seguidores. Então, não há relação de trabalho, não há essa hierarquia exigida pelo tipo penal, certo? Então, por exemplo, se há uma imposição por pessoas que não têm essa hierarquia, nós poderíamos configurar no crime de estupro, e não no crime de assédio sexual. Quanto ao elemento subjetivo, nós temos o dolo, que é o constrangimento, né, o dolo de constranger a pessoa utilizando a sua superioridade hierárquica, e o especial fim de agir, que é a obtenção de alguma vantagem sexual. Observar que para o constrangimento, para o assédio sexual, basta que haja o constrangimento, basta que haja a utilização da superioridade hierárquica no sentido de obter o favor sexual. Não precisa, de forma alguma, haver a relação sexual. Então, consuma-se com o constrangimento e não com o ato sexual. É crime formal. Sendo que
é possível a tentativa, pois a gente tem como fragmentar a fase de execução do crime. A causa de aumento de pena do parágrafo 2º, eu já falei, é uma questão etária. O indivíduo tem que ser menor de 18 anos, salientando que necessariamente tem que ser maior de 14 anos, porque o menor de 14 anos ele é considerado vulnerável. Então, seria, no caso, menor de 14 anos, estupro. Nós vamos ter também um capítulo 1A, certo? Que foi incluído em 2018, então também tenham cuidado com esse dispositivo, porque esse dispositivo, na verdade, esse capítulo só tem esse artigo, né? Então, cuidado aí só na questão da doutrina que você está estudando, para que você não deixe passar batido isso. Aliás, só um adendo aí, pessoal. Ontem eu tive dando uma olhada na biblioteca virtual da Unifor e nós temos alguns livros de direito penal já atualizados com o pacote anticrime, viu? Então, por exemplo, o livro do NUT já está atualizado com o pacote anticrime, então já tem versão 2020 lá, certo? Óbvio, eu acredito que vocês não tenham impresso esse livro, né? Não sei que alguém conseguiu aí pedir pela internet, mas a versão digital já está na biblioteca virtual. Então, o que seria essa exposição da intimidade sexual? Nós temos o tipo penal do registro não autorizado da intimidade sexual, né? Hoje, pessoal, né, a gente advento aí do acesso à tecnologia, a gente tem uma série de condutas que são muito facilitadas por isso, né? Então, hoje em dia, todo mundo, ou quase todo mundo, ou uma grande parte da população anda com uma filmadora e uma máquina fotográfica na mão, né? Então, o 216B seria produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Então, se há a autorização do participante, desconfigura o crime. Agora é o seguinte, pessoal, nós vamos ver mais na frente que a divulgação dessa cena, aqui nós estamos falando do registro, né, de produzir, fotografar, filmar e registrar, não de divulgar, porque mesmo que haja a filmagem, o registro do ato sexual ou de uma cena de nudez permitida, consentida, isso não quer dizer que a pessoa vá consentir a sua publicidade. Então, são coisas distintas. Então, mais na frente, nós vamos ver um tipo penal que alcança a questão da publicidade desses vídeos. Então, atenção, aqui o 216B refere-se a produzir, fotografar, filmar ou registrar, e não a questão da publicidade. A publicidade é tratada em outro momento. E o parágrafo único, nós vamos ter uma conduta que é equiparada, né? Então, na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Aqui não há a fotografia, a filmagem, aqui há a montagem. Então, por exemplo, montar uma fotografia, né, utilizando algum meio, um Photoshop, ou outro sistema qualquer que inclua alguém em uma cena de sexo. Ou pode ser numa filmagem. Hoje tem tecnologia de inteligência artificial
chamada deepfake, né, que consegue reproduzir cenas, né, de filmes, como se alguém que nunca teve ali, inserindo essa pessoa na cena. Então, a tecnologia vem para o bem e vem para o mal. Aí nós partimos para os crimes sexuais contra vulneráveis. Então, a gente primeiro tem que definir o que vem a ser vulneráveis para fim sexual. Então, são os menores de 14 anos. Então, quem é menor de 14 anos? Aquele até um dia anterior à data do seu aniversário, né? Então, é um critério etário. Então, se o indivíduo completa aniversário amanhã de 14 anos, né? Amanhã, dia 21 de maio. Então, até o dia 20 de maio, ele é menor que 14 anos. No dia 21, ele tem idade igual a 14 anos. E no dia 22, ele já é maior de 14 anos. Ainda, aquele que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Não importa, né, se essa enfermidade é permanente ou temporária, congênita ou adquirida. Então, nós vamos ter aí esse crime. Eu não sei se vocês assistiram o filme Kill Bill, né, que é um filme do Tarantino, que em uma das cenas, né, a Uma Thurman, né, que faz o personagem principal, ela está em coma e o enfermeiro que cuida lá do leito onde ela está em coma vende sexo com ela. Então, essa pessoa em coma, mesmo que seja temporária, ela está em situação de vulnerabilidade. Então, a prática de um sexo com uma pessoa dessa, ela é um crime sexual contra vulnerável. E aí ainda aqueles que por qualquer outra causa não podem oferecer resistência. Então, a pessoa anestesiada, sedada, a pessoa alcoolizada, né? Então, esses três elementos aí configuram quem é vulnerável para fins sexuais. E o primeiro tipo penal é o artigo 217-A. Então, no caput, nós vamos ter apenas a situação etária, né? Aquela primeira hipótese. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, o menor de 14 anos considera-se que o seu consentimento para o sexo não é válido. Então, a pessoa que pratica sexo com alguém de 13 anos, sendo consentido, esse consentimento não é considerado válido e estará praticando estupro de vulnerável. E aí, os parágrafos, eles trazem as demais situações, né? O parágrafo primeiro traz que incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, né? Ou seja, conjunção carnal ou o ato libidinoso, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, seria aí o caso, por exemplo, do coma, né? Ou pessoa tem alguma debilidade mental que não consegue ter discernimento suficiente para dar o aceite na prática do ato sexual. Eu tenho alguns exemplos, né, do escritório. Certa vez nós fomos chamados para atender um garoto de 13 anos que tinha praticado sexo com a menina de 10 anos. E por ele ter 13 anos, né, ele já
tem responsabilidade pelo ECA, e o juiz entendeu que, mesmo sendo consentido, né, ele já tendo responsabilidade pelo ECA, não responsabilidade penal, ele iria cumprir medida socioeducativa pela prática de estupro de vulnerável. É um dos casos que passou lá pelo escritório. Outro foi o caso, isso aconteceu ali no município de Caucaia, em que uma pessoa que vivia acamada, né, quase em estágio do vegetativo, apareceu grávida. Obviamente, alguém praticou o ato sexual com ela e, durante a investigação, constatou-se que tinha sido um parente lá que tinha acesso a ela, né? Então, são dois exemplos de estupro de vulnerável, do caput do artigo 217-A, ou seja, na questão etária, e o outro na questão da pessoa que vivia quase em estado vegetativo, entra aí no parágrafo 1º. E vamos ter uma qualificadora pelo resultado, né? Então, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, nós vamos ter uma pena, né? Uma faixa de pena maior do que a do caput, então tem natureza jurídica de qualificadora. E se resulta morte, também tem natureza jurídica de qualificadora e preterdolo, né? Então, a questão não era que a pessoa queria praticar lesão corporal ou matar, mas em decorrência do estupro, ela sofreu lesão corporal de natureza grave, ou seja, os parágrafos 1º e 2º do artigo 129, ou teve como consequência do estupro a morte, né? Por exemplo, um sangramento, uma hemorragia que a leve até a morte. Então, obviamente, não pode ser essa intenção de lesionar ou de matar, porque senão está configurado aí o artigo 129, no caso da lesão, ou o artigo 121, no caso da morte. Certo? Então, isso é preterdolo. A intenção é estuprar, tendo como resultado não pretendido a lesão corporal ou a morte. O estupro de vulnerável, ele está no rol de crimes hediondos, então ele está lá na lista do artigo 1º da Lei 8.072/90. E aí, em relação à objetividade jurídica, a gente já saiu dos crimes contra a liberdade sexual e já está tratando da dignidade sexual de vulneráveis. Então, esse é o bem jurídico protegido, dignidade sexual dos vulneráveis. O objeto material, obviamente, é a pessoa vulnerável, né? Então, a pessoa que se encontra em uma das situações do caput ou do parágrafo 1º. Então, enquanto que no tipo objetivo, nós vamos ter dois verbos, né? Um associado à conjunção carnal e outro associado ao ato libidinoso. Então, da mesma forma do estupro, aqui a diferença com o estupro será a questão do sujeito passivo em si, né, que é a pessoa na condição de vulnerabilidade. Sendo que também há como diferença em relação ao estupro a possibilidade do crime ocorrer sem violência ou grave ameaça, né? Então, por exemplo, contra a pessoa menor de 14 anos, né, não importa o consentimento. Então, pode ser praticado mesmo sem violência ou grave ameaça. E como isso não é elementar do tipo, pessoal, ou seja, a violência ou grave ameaça não é elementar do tipo, quando isso ocorre, nós vamos ter concurso material do artigo 217-A, quando há ameaça com 147 e quando há a violência com o artigo 129. Observe, violência ou grave ameaça não é elementar do tipo. A questão aqui, a prática do ato sexual é porque a pessoa em condição de vulnerabilidade não tem
o seu consentimento não é válido. E é crime comum contra o sujeito ativo, né? E no caso do sujeito passivo aqui, coincide com o objeto material, né, que é a pessoa vulnerável. Vamos ter aqui o dolo, né, como elemento subjetivo com especial fim de agir. Então, especial fim de agir aqui é ter a conjunção carnal ou praticar o ato libidinoso. Não esquecer de situações como o erro de tipo. Por exemplo, se o indivíduo encontra um adolescente de 13 anos de idade em uma boate, a 1 hora da manhã, né, vestida como um adulto, frequentando um local de adulto, e o agente, né, pratica um sexo consentido com essa pessoa, achando que ela era uma pessoa maior, nós poderemos estar diante de um erro de tipo, pois aquela pessoa estava em local inadequado, em hora inadequada, se portava não como adolescente, mas como adulto. Então, não se pode imputar ao agente o conhecimento, esse tipo de percepção, haja vista toda uma circunstância que o levaram a erro, certo? Então, essa questão etária é relativizada em relação a isso, né? Antigamente, né, quando as crianças eram... Aqui é um momento aleatório, né? Antigamente as crianças eram criadas no Angu e no Tabef, né? Com 17 anos de idade ainda parecia que tinha 12. Hoje em dia, as crianças são criadas com todinho e biscoito de champanhe, então com 12, 13 anos já parece ter 20, né? Então, essa situação de erro de tipo, ela pode ser considerada. E o momento consumativo, né, pessoal, é crime material. E aí vai depender também, né, do verbo, né, ter, conjunção carnal, ou praticar em relação ao ato libidinoso. E quanto à tentativa, é possível sim. Então, só algo que me veio em mente aqui, fica aí como dever de casa. O crime de estupro, ele é um crime que muitas vezes o indivíduo é condenado com o testemunho apenas da vítima. Normalmente não há testemunha, né, testemunha ocular do fato do estupro, por ser algo muito clandestino, e muitas vezes a própria vítima tem vergonha, né, dessa condição. Mas se vocês procurarem um julgado de ontem, ou foi antes de ontem, do STJ, houve uma absolvição de um crime de estupro de vulnerável por falta de provas. Então, deem uma olhada aí nesse julgado, que é interessante para subsidiar o tema aqui que a gente está discutindo no momento. Ok? Então, é um julgado do STJ. Eu vi ontem, mas eu não sei se é do dia de ontem, ou é dessa semana, certo? Que há uma absolvição de alguém por crime de estupro de vulnerável por falta de provas. E aí a gente viu que tem figura qualificada pelo resultado, né? Então, o resultado: lesão corporal de natureza grave, parágrafos 1º e 2º do artigo 129, ou morte, né? Então, é o que qualifica. Sendo que lesões leves e vias de fato não qualificam o delito. Pessoal, lesão corporal leve, ela é inerente a certos atos sexuais. Então, a própria penetração, né, ele pode causar lesões leves. Então, isso é inerente ao próprio crime de estupro, sendo que não qualificariam o estupro. E é preterdolo, como eu já falei anteriormente, resultado
não pretendido, né? Então, pretendia-se o estupro e teve como resultado não pretendido aí a lesão corporal grave ou morte. Dando sequência, pessoal, a gente tem o crime de corrupção de menores. Então, cuidado quando você ouvir falar em corrupção de menores, certo? E eu vou já explicar. Então, a corrupção de menores como crime sexual contra vulnerável, que está no artigo 218, é induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro. Então, aqui, a indução, a pessoa coloca na cabeça daquele menor de 14 anos a satisfazer a lascívia do outro. E essa satisfação de lascívia pode ser de qualquer modo, pode não tendo contato. Por exemplo, fazer um striptease, se despir. Porque se houver o contato físico com menor de 14 anos, aí nós vamos ter estupro de vulnerável, certo? Vamos lá, os principais elementos aqui. Objetividade jurídica, dignidade sexual de vulnerável. Objeto material, pessoa vulnerável. Até agora, idêntico ao 217A. Núcleo do tipo, induzir. Induzir no sentido de criar na mente de alguém a vontade de satisfazer a lascívia alheia. Então, o verbo induzir aqui tem o mesmo sentido do verbo induzir do artigo 122, né, induzir a pessoa ao suicídio, né? Criar na mente, né? A pessoa convence o outro. A pessoa deve ser a conduta deve ser direcionada à pessoa determinada e não pode haver contraprestação dessa situação, senão seria o 218B. Então, contraprestação no sentido da pessoa receber algo em troca disso. Então, a pessoa que induz o menor e pratica a corrupção de menores, ela não recebe nada em troca. Ela vai lá e convence o menor a satisfazer essa lascívia alheia. Então, como eu acabei de falar, pessoal, não deve haver contato físico. Essa conduta do terceiro, que quer ter essa lascívia satisfeita, ela é meramente contemplativa. Né? Se, por exemplo, houver contato, toques íntimos com o menor de 14 anos, aí já configura o estupro de vulnerável. É crime comum, né? Pessoal, essa expressão proxeneta, né, expressão, ela significa aquela pessoa que intermedia o, o, a relação de uma pessoa com outra. É o que no interior, ou antigamente, se chamava de alcoviteiro, né? Então, a pessoa vai arranjar o namoro do fulano com o cicrano, né? Vai convencer o outro a namorar com o outro. Então, essa expressão proxeneta se refere a isso. É bom que vocês tenham conhecimento da expressão, porque muitas vezes, por exemplo, em concurso público, em crimes sexuais, vocês vão a ver que os examinadores se referem dessa forma. Por exemplo, o proxeneta, o rufião. Então, são termos que você tem que, que ter entendimento do que é. O proxeneta é, no caso, a pessoa que vai intermediar, o, o, vai influenciar, né, vai induzir, vai fazer surgir na mente do menor de 14 anos que ela deva satisfazer essa lascívia. Quanto ao sujeito passivo, é a pessoa vulnerável, né, pessoal? Se for maior de 18 anos, e seria o crime do artigo 227, que a gente vai ver mais na frente. E se for entre 14 e 18 anos, também é no artigo 227, só que é no parágrafo 1º.
Pessoal, há um furo legislativo em relação a questões de vulnerabilidade etária. Porque o legislador sempre fala do menor de 14 anos, o menor de 14 anos. Então, aquele que não é menor de 14 anos, ou seja, se ele tem 14 anos, nós não podemos enquadrar na figura do artigo 217-A, sob pena da gente estar agravando a condição do sujeito ativo, certo? Então, a gente vai estar considerando vulnerável aquilo que o legislador não quis considerar como vulnerável. Então, no dia do aniversário de 14 anos da vítima, já não essa prática de induzir, o agente já não responde mais pelo 218, e sim pelo 227. O elemento subjetivo é o dolo mais o especial fim de agir, ou seja, a intenção de induzir alguém a que ela pratique, né, um ato que satisfaça a lascívia de um terceiro. Lembrando, não pode haver o contato físico. O contato físico, no caso, caracterizaria o 217-A, estupro de vulnerável. E é crime material, né, vai se consumar quando o menor de 14 anos pratica o ato no sentido de satisfação da lascívia, sendo possível a consumação. Quando eu falei, pessoal, cuidado quando se falar em... cuidado quando a gente falar em corrupção de menores, porque no nosso ordenamento jurídico nós temos dois crimes chamados corrupção de menores. Um é o que a gente acabou de analisar, ele vai estar no Código Penal. O outro crime chamado corrupção de menores, ele vai estar no artigo 244-B do ECA. E não tem nada a ver com sexo, nada a ver com conduta sexual. O artigo 244-B do ECA, que também se chama corrupção de menores, é praticar qualquer crime na companhia de um menor de 18 anos. Então, se, por exemplo, duas pessoas fazem um assalto, um tem 18 anos e o outro tem 17. O de 18 anos vai responder em concurso pelo assalto e pelo 244-B, porque praticou um crime na companhia do menor. Ele tinha 17 anos. O menor vai responder pelo ato infracional correspondente ao assalto, cumprindo medida socioeducativa. Então, cuidado quando você ouvir o crime de corrupção de menores, para você saber, observar do que está se tratando. Se é um crime do Código Penal, que é um crime contra a dignidade sexual de vulnerável, ou se está se falando do artigo 244-B do ECA, que é simplesmente praticar um crime na companhia de menores. Então, esse é, quando eu falei, cuidado com a expressão corrupção de menores, é porque ela pode ter dois sentidos, e os dois sentidos são totalmente diversos. Sendo que a gente tem essa súmula 500 do STJ, ainda referente à corrupção de menores. A gente fica por aqui hoje. Na sexta-feira, eu vou combinar com vocês o horário agora, certo? Eu acho que vocês não têm aula dia de sexta-feira, pelo menos muitos não têm, e a gente combina um melhor horário. E a gente vai continuar de satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Vamos lá, pessoal. Vocês, os que estão aqui, né? Eu tenho que combinar com quem está aqui, com a Beatriz, a Ana Maria e o Davi. Vocês têm aula na sexta-feira? Qual é o melhor horário que vocês preferem? Sexta-feira não tem nada para fazer, não, professor. Oi?
Sexta-feira, pelo menos eu não tenho nenhum horário, não, professor. Eu também Nenhum não. horário assim ocupado, né? Meus horários são todos livres. E a Ana Beatriz? Que... Então vamos fazer 10 horas, tá bom para vocês? Aula de reposição, professor? É, aula de reposição. Por mim, pode ser. Pode ser, Ana Maria? Está acordada já nesse horário? Que é isso, professor? Acordo cedo. É, né? Então a gente faz 10 horas, tá Tudo bom? Show. bem. Show. Tranquilo. A gente repõe adianta aí para tentar cumprir o nosso cronograma e para fazer a nossa prova no dia 17 de junho. Alguma dúvida, alguma pergunta aí, pessoal? Tô Não, tudo ok? ok. Deem só um okzinho no chat aí para registrar o. Não, não estou fazendo frequência, né? Registrar a... o comprometimento com a disciplina. Então, Claro. pessoal, a gente se vê na sexta-feira, beleza? Beleza, Sim, professor? senhor. Até mais. Valeu, Tchau. professor.